E sua família, ela, como você disse, não aceitou de primeira, né? A minha avó e minha não- mãe ficou mais em choque, assim, mas no dia seguinte Tava tudo bem. nada aconteceu. A minha tia virou um pouco a casaca, assim, ficou bem brava. Sua tia? Minha tia. É, porque a gente morava eu, minha mãe, minha tia e minha avó. Eu costumo falar pra minha mãe que tia só vale pra É, encher o aí saco. minha A tia- tia ficou com medo dele roubar o tio, minha né? tia. Não, minha tia, a minha tia era a minha melhor amiga na época, Tá. assim, desde a adolescência, infância. Eu ajudei, inclusive, eu ficava com a minha prima, porque minha tia teve cesárea, então eu não conseguia. Uhum. Então, eu era muito próximo da minha tia. Tá. Então, ela ficou muito em choque quando eu falei. E ela não aceitou muito bem, não. Aí foi triste, assim, foi uma fase bem ruim. Mas isso passou Passou, pra todos? passou. Aí meu pai, que é sargento aposentado da Polícia Militar, inclusive, ele pra mim falou assim, eu já sabia que você era gay. Eu prefiro você gay do que um bandido, do que um marginal. É isso. E... Aplausos pro pai. Por favor, desculpa. Ó, eu vou falar pra você, eu fui criado por policial militar e eu sei o quanto esses caras são cabeça dura, meu irmão. É. Assim, eu conheci muitos policiais militares e todos eram muito, sabe? Eu conheci uns também, bem cabeça dura. É, bem cabeça dura. Mas é muito legal ver que dentro dessa corporação e desse meio tão... Não, e os amigos do meu Filha da pai puta. são incríveis, assim. Eu frequento, eu levo meu namorado, inclusive, em festa de família, normal, assim. Eles perguntam, a gente estava numa roda de conversa, assim, e meu pai, ele é de uma religião também diferente, né? Não sei, Pode falar, pode. não sei nem se eu posso falar. Pode, aqui não tem amarra, meu amigo. É candomblé? Não, meu pai é maçom. Ah, mas É. você é nós somos sobrinhos. Somos sobrinhos. Somos primos, né? Na Primos, realidade. Seu pai também? Sim. Então, e é muito incrível, assim, porque eu zoo muito eles, assim, brinco muito. Então, um dos caras lá da maçonaria tava de tênis olímpicos. Falei, você não é maçom. De olímpicos? Faz favor. Tá tirando, né? Faz favor. E aí a gente brinca, assim, então é muito tranquilo, assim, a minha relação com meu pai, amo meu pai, um beijo, pai, te amo. Caralho, que legal. Meu pai é incrível, assim, é meu melhor amigo. Eu ia te perguntar isso porque eu vi uma foto esses tempos atrás. Você queria falar alguma coisa? Você quase cuspiu no... Não? Não? Não, eu me perdi. Tá bom. Meu pai é meu melhor amigo. Eu vi uma foto de vocês aqui na praia, assim, muito Aham. maneira, assim. Eu falei, É. caralho, que legal, velho. Eu fico muito mexido, assim. Eu tenho uma história de pai, assim, meio complexa. Mas aquele de na falar. foto não era o pai dele, não. O namorado dele que é velho mesmo. Não. Meu daddy. eu tenho as questões paternas, assim, muito trabalhadas na psicologia aí, na Você faz terapia. Você faz terapia? É, porque realmente é um bagulho complexo pra mim. A história é muito doida, assim. Meu Uhum. pai, biológico, ele era do circense. Ele era trapezista na época da ditadura, que era totalmente contra qualquer tipo de cultura. Uhum. E aí ele teve algumas questões que, pô, se eu for contar a história aqui, não vai demorar 3 dias, chorar 2 noites. Mas ele foi pego pela polícia, foi torturado e o caramba. E ele desenvolveu algumas questões psicológicas. Inclusive aquela que você entra em parafuso lá do nada, esquizofrenia. E meu pai, assim, logo que eu nasci, ele foi embora, né? Foi com o circo, entrou nas paranoias dele e foi embora. E aí eu com 3, 4 anos, fui criado pelo meu padrasto. Que eu sempre tratei ele como pai, respeitei ele como pai. Não tratava como pai, não chamava de pai, porque eu não concordava com as coisas que ele fazia, porque ele era policial, mas ele era alcoólatra. Batia na minha mãe, tinha um monte de problema familiar. Que climão gostoso, né? Vamos pôr uma propaganda. É. Mas depois meu pai voltou, sabe? Então tem umas questões paternas muito pesadas, assim. Toda vez que eu vejo uma história legal de pai, eu fico muito mexido, assim. Eu acho muito bonito quando as pessoas têm uma boa relação com os pais. Mas não deixou de ser uma relação difícil, Ah, não. né? Eu acho que é isso, a gente tem... É isso, terapia. Isso que você falou, terapia, que eu acho que é a coisa mais importante que a gente tem que fazer hoje em dia. Porque a gente tem que vivenciar esses medos e trabalhar essas dores e medos que a gente tem, né? Legal. Quando Então- você fala que foi uma relação difícil em alguns pontos, quais pontos Não seriam tem a esses? ver com a minha sexualidade. Tá. Em nenhum momento tem a ver com a minha sexualidade. Meu pai sempre foi incrível em relação à aceitação. Tanto o meu pai quanto a minha madrasta são sem palavras em relação a isso. Eu acho que a pior tipo de coisa que aconteceu foi o distanciamento. Porque meu pai é divorciado também da minha mãe, basicamente desde quando eu nasci. Só que
eu via meus amigos da escola, via nessa adolescência, nessa infância, o papel de pai representado pelo meu padrasto também, que me levava pro futebol, que me levava pra comprar brinquedo, que comprava brinquedo pra mim e pra minhas irmãs, que não era nem pai da gente, e fazia esse papel. Então eu sentia muito falta do meu pai. Mas eu entendo que meu pai, porque ele trabalhava, porque ele tinha a vivência dele, ele precisava evoluir quanto pessoa. Então, é esse tipo de coisa. As minhas dores era a falta de ter o meu pai presente. E coisas que eu conquistei ao longo do tempo, porque aí o tempo vai fazendo com que você comece a entender e valorizar coisas, né? Sim. Porque a gente na adolescência a gente não valoriza. Não. A gente não quer nem saber dos pais, a gente não quer nem saber. Então, hoje em dia, a gente fez uma viagem aí, meu pai, que inclusive rendeu um texto sobre essa viagem. Que maneiro. Foi incrível, que o pessoal achava que ele era meu sugar daddy. E ali foi um momento da gente colocar em pauta todas as dores, tanto minhas quanto dele. Porque a gente endeusa nossos pais e a gente não percebe que eles também têm sentimentos, que eles também têm dores, que eles também têm sensações, que eles também não querem fazer coisas, que também eles querem amar, que também eles querem gostar, também não gostam de coisas. A gente esquece isso dos nossos pais. Sim. Entendeu? É a mesma coisa você falar assim, imagina seu pai e sua mãe transando. Não, credo. Como assim? Eles não transam. Não transam e de repente pior que a gente. Entendeu? Às vezes melhor, né? Às vezes melhor, entendeu? Eles são pessoas. E a gente não tem essa visão que são pessoas. Então acho que é por isso que a gente tem essas dores e tal. Então a gente tem que começar a trabalhar isso. E foi isso que eu fiz com meu pai. Depois de muito tempo de terapia, fui lá e falei, vamos fazer uma viagem junto. Ele falou, vamos viajar. E foi só eu e ele. E a gente ficou 7 dias na Bahia, em Porto Seguro. Foi aí que a gente colocou os pingos nos is, assim. E hoje em dia, meu pai é uma pessoa que eu falo assim, pai, tô com um problema no meu pau aqui, aconteceu tal coisa. Ele fala, vamos no médico? Você quer que eu te leve no médico? Tipo, ele não tem problema nenhum. Não que da hora ter problema no pau, desculpa. Não, mas você entende. Que da hora a relação. A minha relação com meu pai é maravilhosa. Assim.